Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E olha quem eu tenho dentro de casa aqui no meu sofá. À minha direita, a arquiteta Karen Feldman. Nós vamos falar da Expo Revestir, de inspirações, de feiras, de viagens, a importância das viagens para os arquitetos, de conhecer os produtos. Sérgio Barcelos, artista, vai abrir uma exposição na Delfos no dia 16 de março, no outro sábado. E a gente vai já antecipar, dar um spoiler aqui. Eu sei que ele andou fazendo uma obra de arte para o Le Folk TV, com o nome do programa e tudo, sei tudo. E o Cláudio Lendecker, querido, que eu não via há anos. O Cláudio está super focado agora no trabalho de restauro, né? Restauro de obra de arte e restauro de mobiliário. Obras de artes em geral, né? Em geral. Pega esculturas, pinturas, porcelanas e alguns mobiliários de pequeno porte. Certo. Então a gente está com o programa super variado, vai ser muito legal. Fica aí com a gente, daqui a pouquinho eu vou fazer o Watch Party, não consegui ainda porque tem um delayzinho no Facebook, mas a gente vai conversando assim que for possível. Vocês podem assistir pelo Facebook da RDC TV, como você sabe, vai aparecer ele na tela, e também ao vivo pelo YouTube, né? Vocês podem assistir de várias formas pelas plataformas digitais. Estou com o meu tablet aqui em cima da mesa, se quiserem fazer perguntas, mandar um recado, dar um oi para a Karen, alguma coisa assim, eu transmito o recado. Daqui a pouquinho, assim que der, eu entro pelo meu Facebook também, fica aí do outro lado. Se for sair, já sabe, liga no Facebook e nos assiste, não nos deixa só aqui. A gente está... Eu estou em todo o gás fazer o programa de hoje, porque a partir de amanhã, a semana toda eu vou estar em São Paulo, na Expo Revestir. Outras pessoas vão apresentar o programa, o Luiz Sentinger, a Mariana Prestes, o César Prestes. Vai ter um monte de gente legal aqui com vocês, certo? Mas meu único dia da semana é hoje, então eu estou com uma saudadezinha. Muito bem, Karen Feldman. Vamos para São Paulo, então, amanhã, nós duas? Amanhã vamos, né? Vamos. Tem uma agenda cheia para a gente cumprir em São Paulo. Me conta, o que tem na tua agenda? Tem muitos lançamentos, né? Então é coquetel aqui para ver um produto novo, tem um jantar comemorativo, alguma coisa que está dando certo, e assim vai. Então a agenda é cheia. Eu não vou ficar muitos dias que nem tu, assim, não dá. O escritório está funcionando a mil, então eu vou fazer um dia e meio. Leva o escritório para lá, que nem eu. Um dia e meio a milhão, né? Sem quase nem piscar. Aí é corrida, Na né? verdade, é uma preparação para a Feira de Milão. Sim, né? sim. Que eu convenci a Karen a ir. Yes. Não, então eu acho assim, ó, a Expo Revestir, ela é a maior feira da América Latina para acabamentos, né, revestimentos. Então a gente tem que estar antenado, a gente como profissional precisa estar muito ligado no que está acontecendo, até para a gente já poder pensar no projeto com algumas novidades. Tem muito design, né, nos produtos, tem muita tecnologia também para a gente acompanhar, e é mais por aí, para a gente ficar muito já ligada no que está lançando, né? É que nem moda. Exatamente. E para saber fazer escolhas também, né, Karen? Por que escolher uma coisa, por que não outra? Aí quando a jornalista pergunta, por que tu escolheste isso? A pessoa sabe dizer por quê. Não, eu acho que é importante também a gente poder, às vezes, tocar no produto, sentir o produto, ver ele ao vivo. É diferente de ver uma foto, né? Foto, catálogo, é muito, né? Conhecer o produto pela internet. Falar com as pessoas que estão lá. Muito, né? É que nem quando a gente visita uma fábrica para conhecer o produto. A gente muda a visão daquele produto quando a gente sabe como ele é concebido, com né? certeza. Eu lembro, acho que na Revestir passada, se não me engano, que eu estive no stand da Tramontina e eu tenho um certo trauma de panela de pressão, por uma história longa, familiar, que não vem ao caso agora. E aí, uma pessoa me explicou tão bem sobre a segurança do modelo top de linha deles lá, que eu acabei comprando uma, e voltei a usar, que eu não conseguia mais usar aquilo. Claro está, vou ser sincera, quem usa mais é o César Prestes, meu husband, né? Mas eu permito que tenha uma panela de pressão dentro de casa, coisa que eu não podia com aquilo mais, né? Então, essa coisa do produto, de ver de perto, e é interessante a Revestir, porque a gente vê revestimentos, como diz o nome, né? Porcelanatos,
pedras, mármores, a gente vê metais de banheiro, a gente vê louças, a gente vê fogões, a gente vê formas. Vê carpetes, vê... É um negócio, é um mundo, né? Impressionante. Papéis de parede. Sim, tudo. e tem muitas empresas aqui do Sul, grandes empresas, a gente é muito... Nosso polo moveleiro, né, Cláudio, que tu conhece bem, e de acessórios e tudo aqui, é bastante grande, a gente tem muitas empresas legais aqui no Rio Grande do Sul, e elas estão presentes na feira. E a Revestir é uma feira que a gente vai e sai de lá muito feliz, porque parece que o mundo está dando super certo. Porque é uma feira pujante, grande, os estandes são maravilhosos, o jeito de mostrar as coisas, né? Tem todo um conceito, tu não acha? Acho. Não, eu acho também que São Paulo começou, assim, se expandiu muito nessas feiras, começou a investir bastante nessas feiras, isso é muito bom pra gente, porque tem também a DW, que depois é lá em agosto, mas eu acho que a Revestir e a DW são as duas maiores feiras, assim, pra nossa área, que são importantes em São Paulo e muito na América Latina pra gente acompanhar, né? Então, assim, não só na feira as coisas acontecem, como se também tu andar em vitrines das lojas, elas também estão mostrando os produtos. Sim, quem não está na feira está fazendo eventos paralelos pela cidade. Agora, eu acrescentaria também que as feiras anteriores, a BUP e a BIMAD, também são muito interessantes, no foco mais fechado, em pequenos objetos, é outro universo, mais né? abrangente, É a mais... produção do ambiente, a finalização, que tem muitos produtos lá interessantes. Este ano a gente vai se encontrar, eu e a Karen, lá no estande da Qualitasul, que eu estou com material aqui para contar para vocês, porque assim, a questão do design no mundo é a solução para a indústria, para dar a volta nas empresas que não estão muito bem, investe em design, muda o foco, ajusta mais o produto para fazer sucesso. E a Qualitasul, que é o Qualita Group, né, que é um grupo nacional, a gente tem a Qualitasul aqui, está levando o arquiteto e designer Rodrigo Otaki. Sim, ele é o filho do Rui Otaki. Coitado, todo mundo deve falar, é o filho do Rui Otaki. Sim, mas o cara é super bom em design e ele vai estar lá contando a história das rochas brasileiras, no espaço da Qualitá. E a Qualitá está fazendo estreia nessa feira, ela não fazia a Revestir, está começando este ano. E são 6 lançamentos entre mármores, quartzitos, granitos e cristal, apresentados com o traço, né, do Rui Otaki, com contrastes entre leveza e peso, que é uma coisa que a gente gosta muito, né, Karen? A questão da leveza de peso, a textura, a textura plana, mais rústica. Cada material te faz um caminho, assim, para o design, né? Eu acho assim, tu tem trabalho, um material que é mais pesado, tu vai usar ele de uma forma, um material mais leve, tu vai usar de outra forma. Exatamente, E isso o design tira, assim, o designer, né, que trabalha bem, faz coisas fantásticas. Isso Exatamente. É importante pra gente. E depois, assim, acho que o Brasil, o Sul, o Brasil inteiro, ele tem um potencial tão grande de materiais, né? Eu acho que o nosso continente... Em vários estados, né? Em vários estados. Então, é um país, assim, muito rico em madeira, em pedras, em cristais. Então, aqui é um universo muito amplo. É um playground, a Revestir, eu fico playground. enlouquecida. E uma vez eu fui lá na Qualitá, que aliás aqui pertinho, na Zona Norte, e comecei a olhar as pedras. Eu sou alucinada por pedra desde criança. E aí tinha uma que tinha um monte de elementos, aí o Rafael começou a me contar, que aquilo é carvão, aquilo é não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei fascinada. Eu queria me abraçar na pedra. E ela era de Minas Gerais. Estava junto a pedras importadas, famosas, de nomes famosos e tal. E aquela, para mim, foi um escândalo, né? Não, e é nossa, gente, é daqui. E a pedra tem um diferencial, assim, que como é muito natural, não vai ter nenhuma peça igual a outra. Exato. Então, tu olha aquilo realmente como uma obra de arte. Uma chapa inteira. Exatamente, faz um painel. Na Qualitá é um encanto. A gente chega lá, a gente se enlouquece olhando aquelas chapas gigantes, assim, com um desenho diferente do outro, né? E tem algumas que não tem vontade nem de recortar ela, tu quer usar perfeito. inteira. Natural mesmo. E o estande vai ter 100 metros quadrados. Eu estou lendo aqui que o Rodrigo Otaki vai fazer bancos formados por 124 chapas empilhadas de granitos White Ice e Splendor Gold do quartzito Exclusive White. Então imagina o que ele não está enlouquecendo. Tem uma mesa de 3 toneladas, pensa, feita a partir de um bloco maciço de mármore esculpido.
Nossa, eu estou muito, muito curiosa, porque eu adoro ver o resultado do trabalho de design, e o resultado do trabalho de design em pedra, eu não consigo imaginar muito como é que ele deva ser na mão do Rodrigo Otaque. Porque eu já acho que o tipo de trabalho... Não, eu já acho o contrário. Eu acho que o casamento do tipo de trabalho dele com a pedra vai ser fantástico, porque ele tem um trabalho de um pouco de linhas mais retas. Mais retas, né? E mais pesadas, mais duras, assim, diferente de outros. É uma característica dele. Eu acho que vai fazer um casamento perfeito. Bom, eu acho que... Eu estou fazendo agora um watch party aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para o celular de novo. Eu vi algumas coisas dele pela primeira vez. Eu lembro de uma casa-cor em São Paulo, no jardim, lembra? Que tinha os bancos. E ali tinha umas formas orgânicas, ele trabalha um pouco tubulares assim, e tudo. E eu fiquei com aquela imagem na minha memória. E aí, quando falava em pedra, Rodrigo Otaque, eu fiquei muito curiosa, porque eu me remeti àquelas imagens com vazados e leveza. Aí imaginar que ele está trabalhando com uma coisa que tem mais peso e outras informações na superfície, porque as pedras têm design de superfície pronta, a natureza, né? E eu fiquei muito interessada em ver o resultado. Mas a gente não para de falar do Rodrigo Otaque aqui e da Qualitá, mas a gente vai ter outras empresas aqui do Sul que vão certamente nos surpreender, tipo Tramontina, que leva um monte de coisa, a própria Solarium. Eu não sei dizer assim o tamanho em metros quadrados da feira, assim, aqui, mas ela é muito grande. É uma coisa, eu não sei se... Eu vou chutar, sei lá, 25 mil metros quadrados. É uma coisa assim com 2, 5 e 0. Eu acho que é 25 mil metros quadrados. Ela é muito, muito grande, é uma feira muito imponente e a gente tem que se organizar bem para percorrer toda, né? Como a gente não tem tanta... acho assim, não recebe antes o mapa da feira e tudo isso, e os estandes às vezes mudam de lugar, às vezes não, né? Às vezes tu sabe que aquele canto lá é da Docol, aquele lá é da Deca, o outro não sei o quê. A gente às vezes fica procurando coisas. E eles também dividiram a feira, são 4 dias de feira, terça, quarta, quinta e sexta. De terça a quarta é o que eles chamam de Business Day, né? Exatamente. Que seleciona um pouco mais do público, que não fica tão abrangente, é para quem mais quer fazer negócio. E tenho daí o na quinta e na sexta, que é daí para arquitetos, designers e público mais geral, que daí fica bem mais cheia a feira, né? Então quem sabe um pouquinho tenta ir nos primeiros dias, porque é um pouco melhor de enxergar as coisas. Porque vira meio passeio, né? Eu tava falando com a Camila Klein, arquiteta lá de São Paulo, ela disse que vai sexta. Eu falei, Camila, uma sexta, louca, né? E ela tá lá, ela pode, vou fazer ela mudar de ideia. Porque realmente, às vezes tu quer, eu preciso fotografar, né? Depois eu mostro em palestras e tudo. É um material do meu site, no elionepreste.com, é um material que me rende depois o ano todo, né? Informação. Então eu preciso de um mínimo de espaço. Às vezes tu não consegue. Por isso que a gente faz muita foto vertical em feira, tem que cortar peça para cá, peça para lá, porque se tu não consegue entrar antes na feira... Você não consegue dizer, pessoa, vai para lá. Olha só, eu estou com pressa, eu tenho que ver toda a feira em 2 dias, 3 dias, enfim. Mas é bom falar contigo, Karen, porque eu acho importante que os arquitetos ouçam teu depoimento e se motivem a visitar a Revestir, né? Porque assim, ó, eu me lembro assim que logo que comecei a tomar conhecimento da Revestir, eu não dava importância para Revestir. Achava que era uma feira pequena, que de repente rapidinho as coisas iam chegar aqui. Mas assim, é o que tu falasse agora, é material pra gente que a gente carrega assim não só para divulgar, mas pra gente como bagagem profissional. Exato. Assim, por um bom tempo. Tem lançamentos assim que eu via há 2, 3 anos atrás, que estão ainda acontecendo e eu já estava com eles na minha mão, sabe? Há um tempo atrás. E às vezes tu pode receber lá um pequeno catálogo, um folder, alguma coisa, o arquiteto pode trazer algum material já para o escritório, porque lá tu vai encontrar Portinari, Portobello, Atlas, todas essas marcas de revestimentos de todo tipo, vitrificados, cerâmicos, de tijolos naturais, imitação de madeira, imitação de tijolos. E paralelo tem também os bate-papos, que são bem interessantes. Sim, tem, né? tem a parte até da BD, de interiores, né? A partir de um determinado ponto, as lojas começaram a levar seus arquitetos para eles tomarem conhecimento e entenderem por que é legal especificar um produto ou outro.
E aí esse público tem um espectro de interiores muito mais amplo, né? Está interessado em saber da aplicação dos produtos e no caso dos revestimentos, às vezes tem coisas que tu pode aplicar de várias formas, que não tem um jeito certo de colocar. Então lá tu vai te inspirar de várias maneiras, não é isso? O que é mais legal é assim, ó, se a gente vai numa feira em Milão, várias coisas não chegam até nós, né? Se a gente vai numa feira nossa, né, que eu digo, tudo vai chegar até a gente, né? Tudo se não produzido. chegar, tu tem como acessar e pedir, enfim, através da loja. Mas a gente tem chances de usar tudo que a gente vê. Exatamente. E esse processo assim de participação de todos os elementos, né, desde fornecedor, desde lojista, arquiteto, designers, lá fora também se vê isso, né, cada vez mais forte. Milão também, ela se iniciou, eu acho que há uns 15 anos atrás, assim, que a gente vai voltar ao tempo, eram somente lojas, alguns fornecedores que iam até lá. Agora, quase os arquitetos todos estão lá também presentes aqui do Sul, né? Arquitetos, designers, lojistas, todo mundo. É muito bacana de ver essa interação. Em Milão, até a gente anda pelas ruas, é mais fácil encontrar arquitetos tipo a Karin Feldman do que em Porto Alegre. Né? Pois então, é bacana, tem eventos. Sim, porque a gente vai para os mesmos lugares, né? Aqui é diferente. Mais ou menos mesmo. Alguns depois obrigatórios, mas outros que a gente descobre. Eu descobri umas coisas bárbaras esse ano, depois eu conto. Muito bem. Muito obrigada, Karin Feldman. Vou te liberar, porque depois ela tem que correr. Depois a gente volta para falar do que a gente depois, viu, né? Claro. Pô, combinado. Então tá, a gente vai ao intervalo comercial, voltamos depois, porque a gente tem o Sérgio e o Cláudio aqui para conversar com a gente até o final do programa. Obrigada, até já. 2 minutinhos. Watch Party no ar, estamos sendo assistidos por muita gente. Neco Scherter, o querido, Mariana Prestes, Beatriz Rigato, Cal Almeida, Anne Serrano, Cássia Carbelon, Paulo Mota, Marcel Manduca. Meu Deus, se eu for ler todo mundo, a gente não faz programa hoje. Muito bem. Sérgio Barcelos. Olá. Totalmente, né, lusitano esse nome. Muito bem. Ele vai expor na Delfos, como eu falei no início do programa, no sábado, dia 16, agora de março. E tu vais fazer uma pintura ao vivo, é isso? Vou fazer uma pintura ao vivo. Muito bem. Live paint de 4 horas. 4 horas. 4 horas, das 11 às 15 horas. Tá, e em 4 horas tu fazes uma obra? Olha, não sinceramente, sabe? eu nem sei. Eu vou levar uma tela em branco para mostrar para o público como que se prepara uma tela. Vai ser desde o começo. É o início, mas assim, ó, quando eu fui convidado, fiquei pensando assim, poxa, o que eu vou pintar, né? Depois, não, zera, deixa tudo flash, deixa fluir. Chega na hora, a gente já fez uma obra ao vivo aqui, com um artista que trabalha com spray em tela, que aí é ágil, né, o processo. Muito bem, mas a gente tem fotos incríveis tuas, né, de trabalhos. Quando for possível mostrar as fotos, a gente mostra, porque a gente tem muito material dele. E quando tu fores fazer essas peças, vai ser a partir das 11 da manhã, é isso? A partir das 11 da manhã. No sábado 16, das 11 da manhã 11 às 15 horas. Às 15 horas. Ninguém almoça sábado, então, né? Tem que fazer aquele lanche reforçado. Faz um café da manhã poderoso e vai para a galeria. Sérgio, tu tens trabalhos que estão sendo mostrados internacionalmente, né? Estás participando de eventos internacionais agora. Isso. Vou participar da Bienal Europeia e Latino-Americana agora, que nessa edição vai ser no Rio de Janeiro, no Brasil, mas já teve edições em Portugal, teve edições na Finlândia. Sim, e o Rio de Janeiro agora é a capital da arquitetura, enfim, né? Pois eu vou sair do Live Paint 16, 19, já estou embarcando para o Rio de Janeiro, porque a abertura é dia 20 lá no Rio de Janeiro. E vai ser aonde? Qual é o local? Vai ser no Centro Cultural dos Correios. Dos Correios, lá no centro, né? Lá no centrão. Isso aí. Na cidade, né? Na cidade, eles falam assim. E as obras já foram para lá? Olha, a gente está vendo umas obras na tela. Tem alguma que está nessa Essa aí vai estar no Arte para Todos, lá na Galeria Delfos, né? Sábado agora. É um trabalho com oxidação. Eu trabalho com pigmentos naturais também, à base de chás e cafés. Esse tá bem um trabalho típico de oxidação, assim. Tem muitos artistas que estão trabalhando com areia, né, com elementos, como tu falaste, café, enfim, na tela. Sim. E olha só, e essa técnica tem a ver com a anterior? Esta aí é uma oxidação de bronze. Basicamente eu trabalho com oxidação de ferro, de cobre e de bronze, mas o bronze dá esse azul. O suporte é uma tela?
O suporte é uma tela. Porque, muitas pessoas perguntam, pô, mas tu trabalha com chapa metálica, como é que tu faz? Tu dá um fundo branco na chapa? Não, isso aí é lona crua. É algodão, 100% algodão cru. Certo. Então eu faço a preparação do fundo, compro ela crua, faço a preparação do fundo e começo a trabalhar. E tu trabalha numa base, no chão, numa mesa, num cavalete, como é que é? Eu trabalho no chão, lá na Delphos eu vou trabalho no cavalete também, vou botar uma base para ficar mais confortável. E às vezes eu faço pinturas em 2 etapas, né? A pintura horizontal e no segundo momento a pintura vertical. Aí para dar aqueles efeitos discorridos, mas eu não tenho Sim, a finalização. Mas eu tenho trabalhado mais a pintura horizontal. E aí tu usa pincel, alguns elementos não da arte, porque a Bianca Santini, por exemplo, usa uns elementos que ela mesma cria, né? Para fazer as pinturas dela. Eu trabalho... assim, pincel normal, né? Mas não só pincéis artísticos também, eu trabalho com pincel de pintura de parede, os mais largos, trabalho com espátula, trabalho com rodo de serigrafia, que eu trabalhei um tempo com serigrafia também. Então, o rodo é bem legal de trabalhar, arte abstrata com rodo. Trabalho com seringa, bastante com seringa. A gente pode ir mudando as imagens, gente, para ver mais coisas. Isso. Essa aí é uma que vai para a Bienal, ela é a base de chá. Essa é uma oxidação. E como é que é a durabilidade de uma obra à base de chá? Ela, na verdade, o pigmento... Já se sabe? O pigmento, eu formo ele com uma oxidação e acrescento chá. Acrescento chá. E essa é a base de café, que também foi a segunda obra selecionada. Seria um tempero, assim? É um tempero, é o que dá a tonalidade, né? A tonalidade escura. Ó, esta aí já é uma obra que vai ir para o circuito intercontinental, né? Que vai começar no Japão. Depois do Japão vai ir para Nova York, depois de Nova York vai para Paris, Berlim e termina em Helsinki, na Finlândia. Olha, o quadro vai ser mais viajado que eu. Me conta uma coisa, qual é a tua inspiração, assim? Tem essa questão do fazer, do gestual, do material, da técnica e tudo isso, mas na hora de criar uma imagem abstrata, todas são abstratas. Sim. Tu não fez nenhuma incursão pelo figurativo, não te interessa? Não, na faculdade eu estudei todas as técnicas de desenho, né? Mas Tu fizeste aonde a faculdade? Fiz na PUC do Rio de Janeiro. Tu és carioca? Não, sou gaúcho. Sou gaúcho, Porto Alegre. Assim, o processo criativo, ele tudo envolve, sabe? Todos esses elementos que tu falaste envolvem o gestual, como se a tela vai ficar no chão, se vai ficar na vertical, na horizontal, se vai ficar inclinado, se ela tem ruga, se ela não tem ruga. No início, assim, eu me preocupava muito, porque eu compro lona em rolo, né? E aí eu chegava na loja, lá no fornecedor, pelo amor de Deus, não amassa. Não, porque Aí depois, uma vez ele me entregou amassado e eu usei aquela tela ali que teve com azul ali, com a oxidação do bronze, aparece bem ali. Eu usei e ficou ótimo. Uma limonada. Fica um efeito duna, assim, parece um... Às vezes, a gente que acompanha até os arquitetos, os designers e tudo, a questão do erro, né, ajuda o profissional no final das contas, o que dá um pânico inicial, depois acaba sendo uma solução diferenciada do resto todo, se né? torna uma criação, né? Exato. Inesperada. Inesperada. Na pintura tem, principalmente abstrata, tem muito improviso, né? Mas é um improviso que vai levando ao outro e vai levando no caminho final, assim, né? Eu nunca sei o que eu vou pintar. Antes... Tinha um tempo que eu ia para o ateliê pensando, hoje eu vou pintar com a paleta de cores tal, tentar organizar a parte formal. Aí, não, agora eu deleto, eu só tenho que estar num estado de espírito bom, não posso estar preocupado, estressado. O teu estado de espírito mais ou menos norteia, então, o teu fazer artístico. Com certeza, a pintura abstrata, cada tela sem pressa, né? É uma fotografia da minha aura. Do teu ali, momento. A fotografia da minha aura é ótimo. Mas é assim que eu vejo, assim, sabe? Sim. Dá para ver quando, comparando uma tela com outra, esse dia aqui eu tava... Não aconteceu era aquele alguma dia luminoso, coisa. Mas geralmente eu não vou para o ateliê quando eu estou com problemas para resolver ou isso era outra pergunta. Assim, correrias, assim, sabe? Sim. Eu vou geralmente de manhã também, que é o meu
meu momento bom. Assim. Teu biorritmo... Meu biorritmo tá lá em cima. Tá lá em cima de manhã. Eu sou madrugador, eu gosto de acordar cedo. Ah, tu acorda cedo. Nossa, acorda cedo. Interessante. Bem cedo para nadar, depois da natação eu vou para ateliê. Ah, isso eu admiro. Quem acorda cedo fazer atividade física. Eu gosto de manhã bem cedo para escrever literatura, por exemplo. Mas só também. O resto não gosto de manhã cedo. Paz, né? Exatamente. Final do dia eu já tô, sei lá, é isso que tu falou, o biorritmo tá descendo, tá na descendência. Já tá desligando. Se preparando para dormir. Olha, que interessante isso, né? E tem estudos, né, de biorritmo. Eu fiz uma vez, o meu pico é 11 da manhã. É um negócio, e realmente me dá 1 hora nesse período de 11, 10, 11, 12. Nossa, eu resolvo a vida assim. Muito mais rápido, que eu já testei, já observei, assim, né? E pode ser o dia que for, assim. Interessante, né? Claro, quando tá melhora, como tudo na vida, né? Mas são quantas obras que vão estar expostas na Delfos? Vamos dar o serviço agora da exposição. Na Delfos, pois é. A Marchand não passou essa lista, ela me mandou um mapa, tu sabe que eu não contei, mas ela considera uma mini exposição. Então, em torno de 10 obras? Tem mais. Não, então não é mini exposição, desculpa. Eu também acho. Desculpa discordar, não é. Tem quase 20, é uma exposição. Não, é uma exposição, né? Exposição. Certo. Então, dia 16... Dia 16, na Galeria Delfos, na Cristóvão Colombo, 10,96, se eu não me engano. É ali pertinho dos E ela abre às 10, né? Às 11 tu vai começar a pintar. Às 11 eu vou começar a pintar. Vamos às 11 então que ele vai começar a pintar. 11 horas lá para pegar a tela branca lá, isso, pegar todo o processo criativo. Isso aí. E fica até as 3, faz um coffee break depois ou antes, né? Muito bem. Muito obrigada pelas suas informações. Tá, okay. Fica aí por um pouquinho ainda com a gente. Tá bom, a gente vai então ao intervalo comercial e a gente volta para falar com Cláudio Lendecker. Voltamos da arte para a restauração da arte. Estava falando com o artista Sérgio Barcelos, que está aqui conosco, vai abrir uma exposição na Delfos no sábado, dia 16, e o Cláudio Lendecker. Conta um pouco da tua vida, Cláudio, a tua formação, o que tu fizeste até chegar nessa fase da vida agora, porque ele não começou nessa área hoje não, estou entregando a pessoa. Bom, eu acho que o programa hoje está respirando arte, né? Ai, graças a Deus. É interessante essa interação assim com os artistas, tanto criação como também a minha profissão que é restaurador. Essa oportunidade de estar no ar. A minha caminhada assim com o restauro, ela se iniciou faz 20 anos. Na verdade, ela começou, eu sempre tive esse sentimento assim dentro de mim de arte. Desde criança, né? Eu acho que a gente carrega esse talento. E eu trabalhei numa galeria antiquário em 98. Então, e ali eu consegui manusear peça por peça, né? Então, eram esculturas, eram pinturas, porcelanas, de vários estilos, de várias épocas. E eu acho que ressaltou aquele sentimento dentro de mim de arte. Eu comecei a fazer aos poucos esses restauros assim de moldura, depois eu peguei um pouco de... Então ali foi o início, né? O início de toda uma caminhada assim. Depois disso, a minha área, na verdade, sempre foi marketing, foi comunicação de bens históricos, preservação de arte, não somente aqui no Brasil, mas acho que no planeta inteiro. Europa sempre foi, né? Porque ali é o berço de tudo, né? Mas assim, nós aqui, nós não tínhamos ainda essa cultura de valorizar a arte, valorizar o seu patrimônio, né? E acho que nem tínhamos obras há tanto tempo que já merecessem um restauro, né? A gente não se dá conta, mas a gente é muito jovem, né? É muito jovem, sim, é um país de 400, 500 anos, né? Quando a gente estava nascendo, na Europa estavam restaurando igrejas, monumentos e obras de arte, né? Então, na minha mão hoje, assim, eu acho que assim, para a pessoa começar a entrar nessa área de restauro, ela tem que ter um conhecimento de arte, primeiramente, né? Eu me considero uma pessoa de sorte que eu tive esse contato de 12 anos quase com um laboratório. Isso é muito importante, é muito importante. Né? Eu acho que não existe, não tem informação acadêmica que supra isso, de você manusear na mão a arte e sentir como é que o artista chegou naquele acabamento. Ai, tu não sentisse um medinho no começo? No começo, sim, ele dá um medo, mas ele te dá uma segurança no momento que tu vê
o resultado. Sim. Eu comecei com peças minhas e também da própria loja também, que eu restaurei alguns elementos, né? Nunca deu nada errado no começo? Nunca deu nada errado. Graças depois a segurança ela vai se fortalecendo. Sim. Sabe que eu tive contato com uma restauradora há muitos anos, acho que talvez na época que tu começaste aqui, no Rio de Janeiro, com a Mariuca. A Mariuca. Acho que era na Glória, que ela morava em Santa Teresa, não me lembro bem. E eu fui lá, eu e o César fomos lá, e ela fazia aquela coisa que era de reentelar a obra, né? De deslocar a pintura inteira da tela e transpor para... Era um negócio aquilo muito louco. Até hoje eu acho assim, que é mais ou menos como o Homem e a Lua, para mim, essa técnica aí. Eu tenho uma imagem até de um trabalho mais de conservação, né? Vamos mostrar as tuas fotos, então, vamos mostrando. É uma mostrando. tela de 3 metros por 2, então eu tive que estender ela em quase praticamente todo o chão do meu ateliê, essa aí. Então essa obra, na verdade, é uma tela, é uma pintura sacra do século XIX, ela estava fixa numa parede, né? Então ela foi retirada dessa parede. E havia também elementos de material, de areia, de cimento. Então, ela teve que passar por todo um processo de limpeza e manutenção. Ela estava numa parede direto? Como se fosse um painel, direto, colada. Colada, olha. Na verdade, era uma igreja que foi demolida e o acervo foi vendido pela própria comunidade, né? Então, que pecado! E separaram tudo? Separaram tudo. Então, uma pessoa que é um colecionador adquiriu essa obra e me passou, então, para fazer esse processo de limpeza. Aí, então, ela teve que ser estendida, isso passa por um processo de limpeza mecânica e química, né? E vai se retirando todos aqueles elementos, né? Ali, na verdade, é um processo já de guardar a obra, né? Até ele reentelar ela para ver o que ele estava em dúvida ainda se ia colocar. Como ela é uma dimensão muito grande, então ele preferiu guardar ela primeiro para depois pensar onde que vai ser colocado dentro da casa. Né? Ele tinha a ideia de colocar numa escadaria em cima, então até ter este insight ele preferiu então guardar. Então isso aqui é um processo de guardar com segurança a peça para que ela não se umidifique, né? Ali foi um processo já de limpeza. E essa questão da limpeza, Cláudio, tem questão de fungos, de bactérias, tem que retirar tudo, tem que retirar, né? Então todos esses elementos assim, porque são corrosivos, né? Eles retiram a tinta, aquela camada de tinta, e o tecido também ele vai se desmanchando. Certo. Né? Ali é um trabalho de porcelana também, que foi feito, essa peça estava com uma asa quebrada, então a única alternativa é você modelar. Então eu faço a modelagem de uma nova peça. Isso é feito manualmente, então é esculpir a peça que estava faltando ali na porcelana. Ali é o processo que eu estou, mais ou menos, que eu estou esculpindo a asa. Então, mas tu fizeste a parte que faltava? Isso. Eu modelei a parte que estava faltando, que estava quebrada a asa, né? Então foi feita uma nova modelagem. E fica perfeita? Fica perfeito. Ali ela ficou perfeita, com as asas, olha, já as duas asas prontas, né? Certo. Então, e esse dourado que a gente está vendo? Esse dourado é uma pintura em ouro, né? Então as peças de porcelana, elas eram pintadas ou brancas ou coloridas, e o ouro era líquido e depois ela era vitrificada. O restauro hoje ele é químico, né? Então as tinturas a gente tenta pegar para o mais próximo possível do tom original da peça, né? Certo. Agora a pessoa pode escolher, por exemplo, essas peças que a gente está vendo, aquela peça de porcelana ali. Não vamos passar tão rápido que a gente não comentou sobre isso. Só um minutinho nessa foto. Isso é folha de ouro, né? Exato. A pessoa pode escolher, ao invés de deixar perfeita, ela demarcar onde foi feita a conexão das duas partes com ouro, intervindo na obra já, né? O que acontece assim, ó, o restauro, eu tenho para mim, assim, qual é a tua filosofia, de colocar ele exatamente como a peça estava, né? Esse que é o trabalho de restauro. Existe já diversos clientes meus que me pediram mudar a cor, né, de uma parte da peça, ou realça a cor, de alguma forma eu faço o que é pedido, né? Mas o bonito de um restauro é manter a originalidade da peça, né? É claro, quando a peça está desgastada com a tintura, com a pintura, a gente tenta voltar novamente ao tom mais forte, né? Sim. Esse trabalho ali que aparece na tela é um trabalho de douração ou folhação, né? São dois nomes
Então ele é com lâminas metálicas em tom ouro, que pode ser em ouro verdadeiro, 18 quilates, ou então em folha metálica dourada, né? A escolha de valores, tá? Claro. O ouro ele vai dar um brilho um pouco mais acentuado e a folha metálica ele é uma imitação. Então isso aqui foi feito um trabalho de folha metálica em ouro numa arandela rococó, então foi feito ela toda em madeira esculpida. Não, aí é uma arandela mesmo, achei que era uma peanha, não, é uma arandela. Isso, uma arandela de velas, né? Ela estava eletrificada, eu tirei até assim os fios todos, porque ele quis deixar o cliente o que ela era realmente com vela, né? Original. Ah, sim, que não era lâmpada, era vela. Lâmpada, era vela. Claro. Então ali parece bem próximo a douração, sim. né? O final, a finalização, ela fica a critério do cliente, se ele quer um brilho um pouco mais acentuado, ou se ele quer um envelhecimento. Ah, porque então, tudo isso é possível fazer a gradação, né? Ali dá para ver que são nuances, né? De claro para mais escuro. Isso é feito quimicamente, né? No metal, que depois da peça toda revestida, ela se torna um metal. É uma camada de metal que está ali sobreposta. E essa parte mais escura dá uma profundidade, dá uma assim, profundidade, né? dá um volume, fica né? uma peça mais fina, mais elegante. Isso, né? Muito bonito, E isso se faz também em mobiliário. Por exemplo, tem poltronas Luís XV, Luís XVI, então que geralmente eram douradas, né? Isso eu tenho bastante pedidos para redourar a peça novamente. Né? Que às vezes isso se desgasta com o tempo. Sim, com o tempo. E me diz uma coisa, se tu pega uma poltrona, por exemplo, e tu descobre que ela está com cupim, que não tem jeito, ela é tratada, tu refaz alguma parte? Exato. Isso de madeira também? De madeira. Que às vezes são pés, né? Pequenas partes. Por exemplo, já peguei móveis que faltava um elemento assim desenhado, como está ali, né? Jesus, e aí? O que eu faço? Eu replico o negativo de uma outra parte, Sim. que seja igual, assim, e tento modelar da mesma forma. Né? E aí Daí é feito com elemento acrílico, e depois eu faço uma pintura sobre. Ah, sério? Um elemento acrílico, e fica igual. E quando são peças mais retas ou arredondadas com madeira, né? Aí se esculpe, mas assim, quando é elemento desenhado... E tu faz tudo isso? Sim, é feito todo esse trabalho. Tu trabalha 24 horas por dia? 24 horas por dia. Que loucura. E isso é um vício, né? Isso aqui é um trabalho de uma fotografia manchada, em que, por algum motivo, a peça foi manchada no rosto do bebê. Então, é uma fotografia em papel, né? Antigamente, eles faziam um processo duplo, né? Que era químico e também com pintura, as fotos antigas. E ali eu fiz uma repintura, uma micropintura na face do bebê. Então a peça ficou intacta. Ali bem da direita, lá em cima, o cliente não quis mexer, ele quis deixar aquele desgaste. Sim, a referência, brancos, a idade da peça. Antiga. É interessante. Mas a estrutura ele pediu para restaurar, interessante então ficou... essa ideia. E é emocionante de ver, assim, eu acho que no momento que eu entrego a obra, a peça já pronta, a gente sentia a emoção do cliente pegando de volta aquilo que para ele era importante. Era importante. Né? São memórias, né? Memórias, a arte né? Bacana isso. A Karen Feldman, que acabou de sair daqui, arquiteta, está dizendo que espetáculo esse trabalho. Parabéns para o Cláudio. Obrigado. E é incrível mesmo, né? Tu não ficaste impressionado? Eu fiquei, eu estava pensando aqui, para ser um restaurador, tem que ser um artista eclético, completo. O que tem hoje, assim, que eu vejo no Brasil, é uma ausência de profissionais dessa área, né, de restauro. São poucos. E cada vez precisa mais, né, cada vez precisa mais. E quando eu comecei a me dedicar 100%, que eu vi a necessidade das pessoas de terem em casa vários elementos que precisam ser restaurados, aí que eu vi que tinha um campo muito amplo para isso. Né? E eu me sinto muito feliz assim de dar essa oportunidade, claro, tanto para mim como profissional, como de ver assim as pessoas satisfeitas com a sua história resgatada, né? Num mobiliário, num quadro, numa porcelana que era da mãe, que era da avó. Né? Tão bonito isso, sabe? Muito bonito. Agora é interessante o teu trabalho como restaurador, como a gente estava falando, né, Sérgio? Que tu vais de A a Z, assim, um negócio maluco. Ser escultor, pintor, isso é muito impressionante. A gente vai continuar falando sobre isso, mas a gente vai agora a um pequeno intervalo comercial, 2 minutinhos e já voltamos, porque eu quero enfatizar mais essa questão da diversidade de
ferramentais que tu tens para trabalhar com várias técnicas. Isso não é todo mundo não que tem. Até já, 2 minutos, nós já voltamos. Olha só, nós estamos conversando aqui no intervalo, o programa está muito bom esse papo. Ótimo. Muito bom. Cláudio Lendecker e Sérgio Barcelos. Agora o Sérgio está me contando esse papo que vocês pegaram aí com a metade, que ele é designer também e que ele chegou a restaurar um azulejo no Hospital Moinhos de Vento. Como é que é isso? Foi o bistrô que a Mariana projetou. A Mariana Prestes. E parece que veio do Rio de Janeiro, foram peças serigrafadas individualmente, né? Eram peças únicas, assim. E no transporte quebraram algumas. Tu vê. Então elas estavam brancas, tava todo aquele grafismo, né, aquarelado e umas peças brancas. Aí me chamaram para pintar à mão de última hora por causa da inauguração, para não ficar olha, a gente não sabia essa história, é muito boa. Eu fui assim, tintas na hora pintando, tem todo... São umas árvores, né? É, mas aí tem todo... Eu levei as cores primárias e fiz na hora, montei na hora. No meu processo de pintura com acrílica também é assim. Eu gosto de trabalhar com as primárias, eu misturo na hora e dá aquele tom de verde do momento. E como é que tu faz, Cláudio? Porque tu precisa realmente fazer alguma coisa com pintura também. Bom, a tinta até no meu Facebook, no meu Instagram tem vídeos, né, de eu misturando as tintas e tal. Isso é quase que um alquimista. Quando eu coloco o olho em algum objeto, eu acho que para um artista é a mesma coisa, né? Tu sente quantos % tem de azul, quantos % tem de preto, de vermelho e branco. Isso não é para qualquer um. É uma química, na verdade é uma química. É claro que até chegar no tom original, porque assim, ó, a tinta úmida é uma coisa, ela seca, ela muda o tom. E quando ela é revestida com polímero ou com verniz, ela muda também. Então isso é um processo assim lento. Tem cores assim que eu já vou direto e já consigo achar o tom, misturo ali, pronto, já está perfeito. Outros eu levo até 2 dias. Porque eu pinto, não deu aquele resultado, eu tenho que apagar tudo, tenho que fazer tudo novamente, aí repinto a peça, né? Então a pintura ela é bem difícil, né? É o olho mesmo, é sentimento, é de colocar o olho na cor e sentir o que é a mistura ali, como é que eu vou chegar naquele tom. Coisa mais interessante isso, né? Além ele falou tudo além das cor cores úmida básicas, e seca, né? A mudança de tonalidade, sim. eu tive que resolver esse te impasse vira na hora. Agora. É muito engraçado assim que meu ateliê é na Cidade Baixa. Aí tem momentos que eu me estresso, que eu misturo as tintas, não deu, vou tomar um café, pronto. Aí depois volto, mais tranquilo. Aí... Mas isso, qualquer atividade criativa, né? Tá no impasse de alguma coisa, a Mariana Prestes, ela vai jogar beach tênis, vai na academia, treinar musculação, não sei. Mas cada um tem um jeito, né, de romper aquele bloqueio, aquele problema naquele momento. E na criação, como tu falaste, né? Tu vai pintar quando tu tá bem para pintar, senão a coisa não rende, né? Não anda. A pintura é que nem arquitetura, é um estado de espírito. Né? Então, olha, reflete tudo, né? Se tu quer passar um sentimento bom numa tela, tu tem que estar bem, tu não pode estar mal. Olha, eu espero que a Mariana Prestes, que estava nos assistindo, esteja ouvindo isso, porque ela diz que quando ela fica ouvindo muitas notícias ruins, né? Eu adoro ouvir noticiário. E as mães não aqui não, porque eu estou criando não sei o quê, vai interferir, eu não consigo. E incrível isso, né? Sabe que eu também, assim, que o Sérgio comentou que o sentimento ele interfere na criação. O meu trabalho também ele é criação, né? Apesar de ser restauro, eu estou criando ali uma tinta, uma cor, um acabamento. No dia que eu não estou bem, emocionalmente eu não trabalho. Porque não rende, não vai dar aquele resultado que a gente espera, né? Então eu prefiro acordar mais cedo o dia seguinte e tentar recuperar o meu tempo, né, dessa maneira. A gente tem mais fotos do Cláudio que a gente não mostrou ainda, quando estiverem no ponto, por favor. Ele falou de uma escultura de uma mulher de bronze, estou super curiosa para mostrar para vocês. Isso aqui é um trabalho também interessante, que é de moldura, né? É uma moldura que ela estava desgastada, na verdade é uma moldura em tom ébano. E ali onde você vê em cima, naqueles relevos, que é um amarelo, anteriormente ela era ouro, dourada. Então ali eu tive que refazer onde estava quebrado, o espaço quebrado,
pintar, ebanizar ela novamente. E ela ficou assim. E posteriormente teve a adoração dela ali no relevo. Gente, né? Que loucura! Isso é uma pintura chinesa. Então ali o ouro todo foi refeito e dado o acabamento antigo, né, de envelhecimento. E aí tu fotografa, desenha, fotografo, tudo para, né, para refazer. Eu trabalho também com computador. Isso aqui é uma figura de bronze com mármore. Então o dorso dela ali estava quebrado, estava rachado, né? Então eu tive que fazer a reconstituição toda da pedra, né? Isso é feito quimicamente com acrílico e nivelamento ali da estrutura e depois a pintura igual ao resto do mármore, né? Isso é feito com uma micropintura e dá uma sensação 3D, então é feito com resinamento para não ficar aquela pintura sólida. Então ali se vê a peça já em acabamento. Que interessante. E vai evoluindo. Vai evoluindo, né? Porque olha só. Porque tu tens que dar sutilezas, né? Porque às vezes tu olha, parece uma cor chapada, mas não é, isso né? não dá. Tem que mais ou menos ter essa técnica também de dar uma profundidade na pintura, né? Isso vai no acabamento. Exatamente. Eu tenho uma outra peça que é uma figura art déco de uma mulher que eu modelei a cabeça. Se for possível, mudando as fotos, tem mais uma outra mulher também interessante. Foi um trabalho de... Isso aqui, na verdade, era uma figura art déco, que a cabeça ela era em marfim e os braços também. A cabeça, o marfim se desmanchou. É uma peça que ficou muito tempo exposta ao sol, à chuva, não sei por qual razão. Ali parece ela quebrada. Sim. Não teve como reconstituir o marfim. Ela estava quebrada, estava rachada, se desmanchando. Então a cabeça eu tive que modelar uma nova, né? Isso foi feito manualmente, é uma modelagem. Que loucura! É, feito à mão. E as ferramentas? E que material? As ferramentas, na verdade, eu uso ferramentas odontológicas. Né? Eu ia falar cirúrgica, uma cirurgia. Cirúrgica. Ali depois é feita a micropintura em tom marfim. Ali eu coloquei já a cabeça pronta, modelada, e depois eu tonalizei ela. Ali está pronta, ó. Sim. Hein, Cláudio? Uma pergunta, assim, olha só. Curiosa. Que tamanho é? Desculpa. Eu, na verdade, o meu ateliê é um laboratório odontológico. Para quem quer saber, tem curiosidade. eu tenho uma curiosidade de fazer uma pergunta. Diga, Sérgio. Tu, como restaurador, tu restaura obras, criações de outros artistas. Na verdade, são artistas ou antigos ou recentes, sim, né? Mas tu não fica assim se coçando para te criar, tipo, você vai largar. Agora eu vou fazer a minha escultura, eu vou fazer a minha pintura. A origem, assim, de chegar para ser um restaurador, a gente é um artista também, né? E é claro que Com tem, certeza, assim, tem que achar, de repente, vontade de criar. De repente, achar algum veio, né? Quem sabe, né? Porque tem toda a ferramenta, toda a experiência, todo o know-how de executar qualquer obra, né? Exatamente, é impressionante. A arte é muito ampla, né? Mas eu acho muito bonito isso, o trabalho de restauro, porque é de uma generosidade, né? Isso que tu vai dar vida, renovar o trabalho de outra pessoa, reconstituir história, reconstituir a memória afetiva de alguém quando tu entrega alguma coisa que a pessoa se emociona. Sabe que eu muito sempre bonito faço uma pergunta para a própria obra quando eu recebo ela, né? Quando eu estou sozinho, frente a frente, o que aconteceu contigo? Olha, e ela responde sempre, como é que é? Aquele sentimento assim, que a gente vê, assim, aí que começa uma interação entre artista e obra. Isso tem que existir, senão a gente não consegue criar, né, Sérgio? Com certeza. Mas é muito bonito isso. E como é que as pessoas te encontram, Cláudio? Por rede social? Como é que é? Pelas próprias redes sociais. Eu te encontrei por rede social. Eu tenho o Facebook, Instagram, Cláudio Lendecker, ou o meu WhatsApp, né? Não sei se é possível. Pode dizer. É 051, que é o DDD, é 981382763. E tu restaura porcelana, mármores, bronzes, metais, molduras. Então, independente da peça, podem me passar uma fotografia que eu respondo a possibilidade ou não de ser restaurada, né? Que às vezes tem peças que são impossíveis, né? Acontece isso. Acontece que elas estão tão danificadas que não tem como reconstituir. Mas eu respondo imediato, né? Então eu sempre procuro ser muito rápido nesses contatos, assim, tanto via rede social como o WhatsApp. Certo.
Certo, né, Sérgio? Okay. Foi muito bom, né? Foi Vocês ótimo, dois ótimo. juntos, foi muito legal. Legal. Bom mesmo. Meninos, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Viu? Foi uma delícia a conversa. A gente gosta muito de falar de arte, por todos os ângulos da coisa, né? A gente vai se despedir de você. Fique agora com o Le Folk TV, né? E eu volto ao vivo com vocês na segunda-feira que vem. Vou para São Paulo ver Revestir e depois eu conto para vocês as novidades, tá bom? Beijo! Até segunda que vem. Mas amanhã tem de novo, hein? 3 da tarde aqui, com o Luiz Sentinger.